Você falou aqui, muito obrigado, Manuel. Você falou dos ganhos que muitos setores tiveram com a pandemia. Até a gente contratou, né? Fechamos o nosso estúdio, estamos operando em um outro ponto e contratamos uma plataforma que nos deu possibilidade de conversar. Eu estou em São Gonçalo, Manuel está aqui também, em outro bairro da cidade, e você em Niterói, mas já conversamos até com pessoas da Alemanha, e foi uma importância, né, graças a essa vamos dizer assim, necessidade que tivemos, né, do isolamento, mas teve essa questão importante que eu acredito. Mas também temos a briga, né? A briga da política. João Dória, governador e pré-candidato, governador de São Paulo e pré-candidato a presidente em 2022, e do outro lado, o Jair Bolsonaro, que também pretende voltar em 2022. Vamos bater na madeira aqui para não, né, isolar isso aí. Mas fale um pouquinho dessa disputa, né? Quem vai tomar a primeira agulhada da vacina que vai, vamos dizer assim, resolver de uma certa forma a doença, a Covid-19. E eles estão nessa disputa, e quem fica perdendo, quem sai perdendo nessa disputa, Dória, Bolsonaro, somos nós, a população. Queria que você desenvolvesse isso aí, essa disputa que estão travando até esse momento, Dória e Bolsonaro, em relação à vacina. Antônio, esse embate não é um mero embate sobre logística, né? Eu pessoalmente tenho algum conhecimento de logística, mas não de vacina, né? Cheguei a dar aula de logística, mas... Você não é que nem o ministro da Saúde, não, né? Não. Que é especialista em logística. Ele não entende de nada. Olha, eu recebi algumas informações sobre a atuação dele à frente de setores das forças do Exército, responsável por logística, e que foi um desastre, né? Ele comandou setores que eram de munição, que as munições sumiam, né? Desfalque, desvio de munição, né? Depois as pessoas querem entender por que os bandidos têm tantas armas, né? Então, mas eu não posso falar muito aqui, não, senão vai dar ruim para nós aqui, né? Mas aí, voltando, mas aí, obviamente, por que começo a falar que é uma questão, questão de logística? Porque não é um embate sobre logística. E também não é um embate sobre vacina. É isso que nós temos que tirar um pouco, né? Há um debate pseudocientífico, eu não estou falando das tias de Zap Zap, como se fosse um embate sobre qual é a melhor vacina, ou qual é a melhor forma de cobertura vacinal, qual é a melhor forma de tratamento. Não é. É uma disputa, no fundo, sobre frações da classe empresarial brasileira que estão por trás destas figuras políticas sobre como conduzir o processo, né, econômico geral do Brasil. Inclusive sobre como conduzir a recuperação e o controle dos fundos públicos. Porque o discurso do Bolsonaro, né, o Bolsonaro é muito triste, é muito ruim como político, mas ele não é um imbecil, ele não tem doença cognitiva até segunda ordem, até diagnosticado. Ele chegou ao poder a partir de um fenômeno social que acontecia no Brasil e que não era um caso isolado, porque outras figuras muito similares, Manuel que me corrija, ascenderam nos últimos anos em vários outros países do mundo. Alguns similares, economias similares ao Brasil, outras não, mas é um fenômeno global, né? Nós temos o Duterte nas Filipinas, nós temos Orbán na Hungria, nós temos Kuczynski na Polônia, nós temos, inclusive, Erdogan na Turquia, nós temos o Putin, nós temos o Maduro na Venezuela, e o próprio
Trump e lá também o Boris Johnson no Reino Unido. Nós temos figuras muito similares. Um discurso machão, né, autoritário, personalista, que se sobrepõe às instituições da burguesia. Mas isso, de certa maneira, e esse discurso populista e personalista, em alguma medida, se reflete em outras figuras, como o próprio Dória, personalista, ou o Macron. É um discurso personalista por parte dessas figuras políticas. É óbvio, umas apostando na extrema-direita ou numa direita radicalizada, outros com um discurso mais de centro, de pseudo-centro. Porque, no fundo, a agenda econômica é a mesma. Por quê? Antes da pandemia, nós vivíamos mais de 10 anos de uma crise econômica. Aquela crise econômica iniciada em 2007, 2008 e 2009. 10 anos. O sistema capitalista nunca vivenciou uma crise tão longa por muito tempo. Mesmo a crise de 29, ao longo da década de 30, até o começo da Segunda Guerra, você teve algumas oscilações, né? Também nesses últimos 10 anos, também algumas oscilações, mas não foi em igual medida. Essa crise econômica continuada do sistema, sem encontrar uma solução, em total impasse, que abriu o caminho, inclusive, para a pandemia. Porque nós passamos a explorar fronteiras agrícolas que nós não tínhamos, passando, então, a lidar com vírus de animais silvestres, ficamos expostos a um sistema de saúde cada vez mais precarizado e por outro lado, vivendo em grandes cidades, onde a contaminação é maior, né? E com doenças não tratadas, abrindo possibilidades a mutações, vírus, ou mesmo, no caso de bactérias, a resistência a antigos antibióticos, né? E agora, ao longo de 2020, isso deve ampliar bastante, né? Porque as pessoas com Covid ficaram mais fragilizadas e tiveram que utilizar antibiótico a bactérias oportunistas, então a gente vai ter problema agora de resistência. Então, o sistema de saúde fragilizado, recebendo menos recursos, porque os estados nacionais tiveram que gastar cada vez mais recursos saneando empresas privadas, eles ficaram endividados ao longo da crise econômica, então tiveram que pegar recursos públicos para bancos, desviar para bancos, então menos recursos para a saúde e para bem-estar, aumentando a vulnerabilidade das pessoas. E as pessoas cada vez mais vulneráveis apostaram em figuras políticas que disseram, olha, vou mudar tudo o que está aí, porque há um ceticismo com o sistema político e, em alguma medida, com o sistema econômico também. E parte do proletariado se desproletarizou, subproletarizou, e ficou cada vez mais vítima do discurso populista, né? E de combate à violência, porque o proletariado vive na periferia, cada vez mais vítima da violência, e, por outro, também uma pequena burguesia empobrecida, pequenos empresários, uma classe média muito empobrecida, que, inclusive, não só aposta no discurso à la bolsonarismo, que não é só local, é mundial, tá? Reafirmo isso, mas que, inclusive, quando veio a pandemia, eles estavam tão desprotegidos economicamente que eles não podiam mandar seus funcionários para fazer home office ou ficar de quarentena. Eles precisam, eles e seus funcionários, e mesmo seus clientes, eles não têm como atender seus clientes, então eles precisam forçar os três, ele próprio, seus funcionários e os seus clientes, a atividade econômica presencial. Então, eles abraçam o discurso negacionista. A lá Trump, a lá Boris Johnson, vocês lembram que o Boris Johnson, até ser internado, ele era adepto do negacionismo, né? Muito adepto do negacionismo, e o próprio Bolsonaro, que não largou o negacionismo. Por que isso? Porque lá no Reino Unido, além do Boris Johnson ter passado pela experiência traumática pessoal, a classe empresarial lá se reemblocou, coisa que no Brasil não aconteceu. E essa é a crise por trás do Dória, por um lado, versus Bolsonaro.
é que a classe empresarial brasileira não conseguiu se reemblocar durante a pandemia por um projeto, e a classe, por outro lado, a classe trabalhadora, especialmente organizada, não conseguiu fazer um contraponto. E aí surge toda essa celeuma de fecha ou não fecha, cloroquina ou não cloroquina, e agora vacina ou não vacina. Antônio.